Glória a Deus. Ouvintes, são exatamente 18 horas na capital dos Bandeirantes. Amados irmãos, aceitem a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, Carlos Alberto Alves. Amados irmãos e ouvintes, neste momento vamos fazer a oração do clamor divino, a oração do Calvário, irmãos. Vamos orar ao Senhor, clamar a Deus, interceder pelas almas. O momento que nós vivemos, irmãos, requer muita oração. É preciso orar, meus irmãos. Não podemos desfalecer, não. Não podemos deixar que os problemas do dia a dia, as situações que nos abalam terrenamente, venham influenciar na nossa vida espiritual, não, irmãos. Temos que orar. Temos que passar por cima de todos os problemas, irmãos, e orar a Deus, porque as almas estão perecendo. Estamos nos últimos momentos na terra. Irmãos, quero deixar primeiramente uma palavra que se encontra no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 7 em diante, que diz assim: E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta, e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Amém, meus irmãos? Esta passagem, meus irmãos, ela fala sobre Ananias e Safira. Oh, meus irmãos, estes dois mentiram para Deus. Para que você possa entender, ouvintes, o que lemos aqui nos primórdios da igreja, meus irmãos, a igreja primitiva, elas se ajudavam entre si. Nada do que os crentes possuíam, eles consideravam deles mesmos. Eles demonstravam muito amor uns pelos outros, irmãos, a ponto de ajudar os necessitados. Aqueles irmãos que passavam necessidade, eles se ajudavam entre si e vendiam suas propriedades, entregavam o valor aos pés dos apóstolos e repartia igualmente para aqueles que estavam precisando. E Ananias, meus irmãos, juntamente com sua esposa, Safira, eles venderam a propriedade, só que eles esconderam o valor real daquela propriedade. Os dois combinaram que dariam um valor X, quando na verdade o valor da propriedade que eles venderam era valor Y. Então, meus irmãos, era imperdoável porque eles não estavam enganando os servos de Deus, o homem, a carne. Eles estavam enganando o Espírito Santo. Falta de temor, meus irmãos. Veja, meus irmãos, que Ananias, quando ele levou o valor para entregar a Pedro, pela revelação do Espírito Santo, já sabia que aquele valor que ele estava entregando não era o valor total. Mas a questão, meus irmãos, é que eles estavam dizendo para Pedro que aquele era o valor total da propriedade. Se ele tivesse dito: Olha, Pedro, trouxe aqui uma parte da propriedade que eu vendi e guardei o restante, talvez ele não teria sido punido, meus irmãos. Mas eles estavam enganando, eles mentiram. Pedro, meus irmãos,
usado pelo Espírito Santo, disse a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, Ananias, para que mentisses ao Espírito Santo? Você reteve o preço da herdade. Esse não é o preço total, não. Você está mentindo não é a homem, mas a Deus. Se você tivesse guardado, ela não ficaria para ti? E vendida a propriedade não estaria em teu poder? Ou seja, meus irmãos, ele poderia dizer para Pedro: olha, Pedro, vendi por tanto, eu vou doar tanto. Mas não, meus irmãos. Ele mentiu, ele disse que aquele era o valor total. E o pior de tudo, meus irmãos, é que ele combinou com a própria esposa, meus irmãos. E aí, quando Pedro disse essas palavras, assim que eles as ouviu, meus irmãos, a palavra de Deus fala no versículo 5 que ele expirou. Na mesma hora, meus irmãos, se levantou um grande temor sobre todos os que ouviram sobre isso. A igreja temeu, meus irmãos, viu que a coisa era séria. Aleluia. Então, meus irmãos, 3 horas depois do acontecido, a mulher dele foi até a presença de Pedro. Talvez sentindo falta do seu esposo, né? Via que ele não voltava, foi lá para saber. Quando chegou lá, meus irmãos, Pedro fez uma pergunta para ela: vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, foi portanto mesmo que nós vendemos. Olha, meus irmãos, a pergunta de Pedro era uma oportunidade para ela se arrepender, meus irmãos. Aquela pergunta, você vendeu por X, para que ela colocasse a mão na consciência e dissesse para ele: não, Senhor, na verdade não foi por X, não. Nós que combinamos dizer isso, mas na realidade nós vendemos por outro preço. Retivemos uma parte da herdade. Esta foi a intenção da pergunta de Pedro, irmãos. Porque se Pedro dissesse para ela assim: olha, por quanto você vendeu essa herdade? Ela poderia desconfiar, né, meus irmãos? Mas não, ele perguntou para saber o coração dela onde estava, meus irmãos. Ele perguntou: vocês venderam por tanto? Ela teve a oportunidade de falar a verdade, irmãos, mas ela levou até o fim a mentira. E aquilo ali, meus irmãos, não tinha como ela ser perdoada. Ela realmente estava numa só carne, numa só comunhão com seu esposo, mentindo, meus irmãos. E aí Pedro lançou a sentença para ela: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Aqueles que sepultaram teu marido estão às portas e levarão a ti. Na mesma hora, meus irmãos, ela caiu e expirou. Tá vendo, meus irmãos? Não se deve enganar o servo de Deus, não. O Senhor não habita na mentira. A mentira, ela é punida com a morte, meus irmãos. Quem mente é do diabo, porque o diabo é pai da mentira, diz a palavra do Senhor. E todo aquele que pratica mentira é filho do diabo. Então não tinha como, meus irmãos. A mentira é coisa terrível, ainda mais tentando enganar a igreja do Senhor, meus irmãos. Por isso que eles foram punidos. Temos que ser sinceros com Deus, meus irmãos. Largar a mentira, servir a Deus em verdade. Amém, meus irmãos? Que esta palavra fale ao teu coração. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Feche seus olhos e comece a dar glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai Celestial, neste momento, Senhor, nos voltamos a Ti, ó Pai, para primeiramente pedir perdão dos nossos pecados, por pensamentos, palavras e obras, Senhor. Perdoa, ó Deus, as nossas transgressões, perdoa as nossas falhas, ó Pai, para que as nossas orações não venham ser impedidas. Senhor, queremos agradecer por estas primeiras horas do dia que passamos, agradecer por esta tarde, ó Deus, ao qual o Senhor nos livrou do mal. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelos olhos que veem, os ouvidos que ouvem, a boca que fala, as mãos que trabalham, os pés que caminham.
Obrigado, ó Deus querido, por livrar nossa família e nossos familiares. Obrigado, Senhor, pela vida deste irmão, desta irmã que está orando agora, deste ouvinte que clama, que pede a tua misericórdia, ó Deus. Obrigado, ó Pai querido, porque não estou sozinho orando, nem eu, nem meus irmãos, nem este ouvinte, mas são milhares e milhões de irmãos espalhados pelo mundo, Senhor, fazendo a oração da tarde. Meu Deus, a tua igreja ora 24 horas por dia, pedindo ao Senhor libertação para as almas, pedindo ao Senhor que o Senhor não desista delas não, que o Senhor não deixe Satanás tocá-las. Muitos estão orando pedindo livramento para elas, porque nenhum dos irmãos querem que elas padeçam, meu Deus. Ó Jesus querido e amado, tem misericórdia, salva as almas, ó Pai. Visita, Senhor, aqueles que estão atribulados, que estão passando por depressão. Oh, meu Pai querido e amado, quantas pessoas depressivas, ó Deus. Satanás aproveita essas brechas para atribular mais e mais a mente destas pessoas. Liberta, Senhor, da depressão, da angústia. Tira todo o mau pensamento da vida dessas pessoas. Que elas venham, Senhor, ter um momento de reflexão, de lucidez, para buscar socorro em Ti, ó Deus. Pois só o Senhor pode socorrer o homem atribulado, o homem aflito, o homem depressivo, ó Pai. Muitos, ó Deus querido, têm pensado em dar cabo de sua vida. Fala aos corações dessas pessoas, antes que elas concluam aquilo que Satanás está colocando no ouvido delas. Meu Deus, se elas partirem pelas suas próprias mãos, não terão salvação. Será um momento, ó Deus querido, em que elas passarão uma eternidade de sofrimento. E o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Trabalha, Senhor, para que estas almas se voltem a Ti e Te busquem, ó Deus. Luta por essas vidas, ó Pai. A Tua igreja está orando e clamando por todas estas almas que estão perecendo. Meu Deus, visita os hospitalizados, aqueles que estão na UTI, no CTI. Visita aqueles que estão isolados, Senhor, que não podem receber visita. Estão se preparando para uma cirurgia, meu Pai. Dá vitória, meu Deus querido, neste momento cirúrgico. Usa as mãos do médico, Senhor, as mãos dos anestesistas também, para que não venham cometer erros, ó Pai. Esta pessoa, Senhor, clama a Ti a vitória, o livramento, a cura, a remoção deste tumor maligno que se encontra no seu corpo. Ó Deus Santo e Poderoso, muitos estão fazendo voto nos leitos, ó Pai, orando, chorando e pedindo misericórdia. Muitos reconhecendo suas misérias, seus pecados, e arrependidos, Senhor, fazem votos a Ti, dizendo que não pecarão mais e farão a Tua obra, meu Deus, se o Senhor conceder a vitória para eles. Jesus, muitos estão orando por eles também, meu Pai. Visita todos os leitos, ó Deus. Tem muitos ainda, mesmo no leito de dor, com enfermidades gravíssimas, com os corações endurecidos. Ó Jesus, enquanto estiverem respirando, nós estamos orando e clamando para que o Senhor os liberte. Deus amado, Deus santo, visita, Senhor, as emergências, os prontos socorros, onde muitas pessoas estão ali na triagem, sentindo dores, esperando ser atendidos. Muitos, Senhor, estão sentindo febres fortes. A febre, Senhor, está indicando que algo está de errado com o seu corpo. O Jesus dá a vitória para todos os enfermos. Tem outros que estão em casa, meu Pai, porque foram desenganados pelos médicos, estão nas camas, e muitos dos teus servos estão indo lá para visitar, para orar, para clamar a tua bondade, ó Pai. Cura, Senhor, estas pessoas, meu Deus, que elas possam glorificar o teu nome através desta cura. Contar, Senhor, o testemunho, ó Pai, da grande vitória que receberam.
Toma nas tuas mãos aquelas que estão em trabalho de parto nas maternidades e estão, Senhor, pedindo para que o Senhor dê um bom parto para ela. As dores do parto, Senhor, só aumentam, meu Deus. Mas quando esta criança vier ao mundo, será momento de alegria. Ela esquecerá toda a sua dor. Contempla também esta, Senhor, que está em gravidez de risco. São muitas, Senhor, que foram alertadas pelos médicos que seria de risco sua gravidez, mas resolveram, Senhor, passar por este problema, porque querem ver seu filhinho, ó Pai. Dá o livramento para ela e para a criança, em nome de Cristo. Deus, visita os moradores de rua, ó Pai. Neste dia de hoje, uma luta tremenda para conseguir alimento. Logo mais, Senhor, procurarão a calçada, um viaduto para dormir, uma praça. Meu Deus, liberta estas pessoas, Senhor, esses moradores de rua. Oh, Jesus querido e amado, quantas pessoas amaldiçoadas nesses lugares, Senhor, nas grandes metrópoles. Joga por terra o espírito da miséria, em nome de Cristo Jesus. Meu Deus santo e poderoso, visita os manicômios, onde muitos estão internados, Senhor, com espírito de loucura. Visita, Senhor, os orfanatos, os asilos. Trata, Senhor, dos velhinhos, ó Pai, que sentem dores nos ossos, têm suas visões turvas, estão com Alzheimer, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos. Meu Deus santo, visita os países onde muitas catástrofes têm acontecido, Senhor. Tremores de terra, terremotos. Muitas pessoas perderam seus bens e suas vidas poupadas, ó Pai, para que elas venham se converter. Ah, Senhor, o Senhor é um Deus justo, ó Pai. E o Senhor não tem prazer na morte de nenhum deles, não. Dá a vitória para estas vidas, ó Pai. Meu Deus santo e poderoso, confirma a bênção, a vitória, a libertação, a restituição, em nome de Jesus, ó Pai. Visita os países no continente africano, no continente europeu, no continente asiático. Salva as almas e liberta, Senhor, em todos os continentes da terra. Continua usando os teus servos, missionários e evangelistas, que foram, Senhor, para fazer a tua obra. Largaram sua família, seu conforto do lar, para lutar pelas almas que estão perecendo. Meu Deus santo e poderoso, abençoa o culto nesta noite, os teus servos que levarão a palavra, ó Pai. Usa a boca de cada um, Senhor, para falar à igreja. Que esse visitante venha se converter a Ti, venha aceitá-lo como Salvador de sua alma. Deus santo e poderoso, dá o livramento àqueles que estão regressando dos seus trabalhos. Livra de acidentes, do homem mau e do homem violento. Guarda, Senhor, os pedestres, Senhor, de serem acometidos por carros desgovernados, ó Pai. Dá o livramento a esta ambulância em alta velocidade, a esta viatura policial também, em nome de Jesus. Queremos agradecer por esta oportunidade, por este breve momento de oração. Pedir ao Senhor que continue conosco nesta noite, como o Senhor foi conosco nesta manhã e nesta tarde. Abençoa este irmão que está orando, esta irmã que está pedindo, aleluia, vitória para seus filhos, para suas noras, para seus netos, para seus genros. Toma nas tuas mãos, ó Pai. Restitui o casamento desta irmã que sente ele se desfazendo, Senhor. O inimigo achou brecha e quer destruir esta família. Liberta, Senhor, este homem que tem o coração endurecido e se esfriou nesse relacionamento. Repreende todo o mal, toda obra de feitiçaria que foi feita para destruir este casamento, ó Pai. Responde à oração deste ouvinte, meu Deus, deste irmão que pede aposentadoria, a porta de emprego aberta e a causa na justiça ganha. Responde, Senhor, o nosso clamor e a nossa oração. Nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e neste nome nós temos a certeza da resposta e de nossa vitória. Fica conosco, Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém
e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, amados irmãos, amados ouvintes, que Deus abençoe a todos. Irmãos, vamos continuar buscando a Deus, clamando a Deus. Amém, meus irmãos? Se estamos agora orando, meus irmãos, é por causa da misericórdia de Deus. São muitos irmãos orando ao redor do mundo. A igreja está 24 horas por dia orando, clamando por misericórdia. Quando o irmão descansa, o outro se levanta para orar. Aleluia! E assim, meus irmãos, o Senhor vai dando livramento, nos concedendo sempre o privilégio de orarmos a Ele. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, são 3 orações diárias, meus irmãos. A primeira oração é à meia-noite, e é a oração do agradecimento. A segunda oração é ao meio-dia, a oração do encontro com Deus. E a terceira e última oração, meus irmãos, é a oração do clamor divino, a oração do Calvário. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar 3 vezes ao dia, clamar a Deus pelas almas, por aqueles que estão perecendo. Deus abençoe a todos. Logo mais estaremos de volta às 0h com a oração do agradecimento. Amém? Quem se despede é o seu irmão em Cristo, Carlos Alberto Alves. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.